Esses dias eu precisava aumentar o meu time de voz, de preparadores vocais. E aí eu estava observando uma moça, o quanto ela tinha de amor e simplicidade no coração dela e tudo aquilo que ela tinha de voz, de talento, ela entregava com muita excelência para Deus. E eu a convidei para entrar no meu time. Lógico, nós estamos em processo de oração, de se conhecer, mas eu ofereci essa oportunidade para ela. E fiz isso com outras pessoas também que hoje já estão no meu time e outras que eu gostaria que estivesse. E aí ela ficou muito assim, desacreditada e falou assim para mim: Sabrina, mas eu só canto bem, né? Eu canto mais ou menos bem, mas por que eu? E aí, com isso, é onde eu quero ministrar no seu coração. O porquê você? Na verdade, a pergunta que você vai fazer para você é: sim, Senhor, eu sim estou disponível. O porquê você? Sim, e não o porquê eu. Devocional da nossa segunda-feira, e eu trago hoje uma reflexão sobre a vida de Jessé. E eu quero ler com você Isaías 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Olha o 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. E mais para frente também tem o 10, o 11:10. Naqueles dias, nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Eu quero falar sobre isso com você, o porquê você. Às vezes você pode estar se sentindo improvável. Você olha para sua vida, assim como essa pessoa que eu convidei para entrar no meu time e pense, por que eu? Nossa, mas as pessoas me veem assim. Talvez você não esteja se vendo como Deus vê você. A história de Jessé ensina algo sobre humildade, sobre fé, sobre como Deus valoriza o coração. E quando eu falo Deus valoriza o coração, é porque a gente não pode esconder as intenções que estão em nosso coração. Jessé, a história de Jessé, ele é o pai de Davi. Vocês sabem, né, que Davi teve uma grande importância. Ele demonstra a importância da obediência, aceitando os planos divinos e reconhecendo o propósito de Deus na vida de seus filhos, Davi, transformando a simplicidade em algo grandioso. Jessé, ele era um cara simples, não era um guerreiro, ele era uma pessoa simples, comum, assim como eu e você. Ele era um homem comum de Belém, da tribo de Judá. A Bíblia não registra grandes feitos dele, discurso ou conquista. E mesmo assim, Deus escolheu a casa de Jessé para levantar o maior rei de Israel, que era Davi, por meio dessa linhagem. Porque por meio da linhagem, né, de Davi viria, né, o Messias. Isso é muito lindo, porque às vezes você pode estar se sentindo uma pessoa comum, um improvável, uma pessoa simples. Talvez você se veja sem valor, ou talvez você não enxergue o valor. Você até vê um valor, mas não enxergue o seu real valor. E Deus está dizendo para você que Ele enxerga, Ele vê o que está no seu coração. E Ele escolhe pessoas simples e humildes para poder estabelecer o reino dele através da vida dessa pessoa. Porque Ele sabe quem está com o coração disposto e sensível a Ele, à obediência a Ele. Sabe, Gessé nos ensina que nem sempre entendemos o que Deus está fazendo através de nós, mas a nossa fidelidade cria um ambiente para que a vontade de Deus se cumpra. Gente, isso é muito lindo. Realmente é muito lindo. A vida de Gessé nos mostra algo para o qual devemos nos encorajar, sabe? Primeiro é entender que Deus vai trabalhar com você longe dos holofotes, porque acho que o pior de tudo nessa geração, onde temos digital e tudo mais, é a bendita comparação.
Vamos ser honestos. Hoje a gente vive se comparando, talvez você esteja se comparando neste momento. E quando a gente começa a se comparar, a gente não valoriza aquilo que nós temos. Então, você precisa entender que Deus vai trabalhar com você longe, talvez, dos holofotes. Tem pessoas que foram designadas já para Deus para estar no digital, para aparecer, para estar em grandes posições. Mas Deus também trabalha no ordinário, trabalha na vida da pessoa simples, do trabalhador comum, da pessoa que é simples, comum. E quando eu falo de simplicidade, não precisa nem ser de status financeiro, mas de uma vida comum de uma pessoa que tem ali a tua empresa, os teus negócios, faz os seus investimentos, mas é uma pessoa que não é famosa. Você precisa entender que Deus também, ele vai te trazer o reconhecimento na hora certa, se assim ele quiser. E talvez esse reconhecimento vai ser trago através de algo que vai ser gerado em você. Nesse caso aqui veio Davi, mas talvez Deus vai te colocar em situações e talvez você vai mandar o outro. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Irmãos, eu trabalho com artistas, com comunicadores, eu posso afirmar para você, eles têm um pouquinho de mim, da missão que Deus me colocou, mas nem sempre, não posso falar nem sempre, a maior parte da vez não é sobre mim, não é eu que apareço, é eles que aparecem e tá tudo certo, porque a missão está sendo feita, sabe? O propósito está continuando, está sendo cumprido. Mas o que eu quero te dizer é que Deus vê as raízes que você está cultivando, sabe? Nem todo chamado é para aparecer, como eu falei. Alguns chamados são para preparar, outros para sustentar, outros para gerar. E isso é muito lindo mesmo. Isso é muito lindo. E eu estava lendo, pesquisando sobre a vida de Jessé e as lições maiores que a gente pode trazer da vida dele é a humildade e simplicidade, porque Jessé era um fazendeiro simples de Belém. Eu pesquisei aqui para trazer essas informações, mas Deus olhou realmente para ele, para o coração dele, escolhendo, né, o filho dele, escolhendo o seu filho Davi para ser rei. Não os mais velhos ou mais fortes, escolheu o filho dele. Outra coisa, outro aprendizado é a fé e a aceitação. Aqui Jessé, ele aceitou o chamado de Samuel para oferecer sacrifícios e unção de Davi, demonstrando confiança nos planos de Deus. Vai ler sobre a história de Jessé, leia tudo que você vai se impressionar. Um cara simples, mas com uma sabedoria extraordinária. E a aparência não é tudo, essa é uma outra aplicação que eu quero trazer para você. A história de Jessé mostra que Deus não escolhe pela aparência física a oposição. Olha, não se deixe ser levado por isso, mas sim pelo interior, escolhendo muitas vezes o improvável. E o propósito e obediência, como eu falei, ele envia seus filhos para o campo de batalha, cumprindo o seu papel e permitindo que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Davi. Isso é muito importante. Irmão, às vezes você tem sobre você algo que você pode transbordar na vida do outro. Eu senti de falar algo mais próprio aqui, com todo o meu respeito, eu não sou mãe ainda, mas para as mamães. Às vezes você vê sua filha, você vê que Deus está abrindo uma oportunidade para ela. Uma porta do céu está sendo aberta, um propósito de Deus vai ser cumprido na vida da sua filha, mas você às vezes não está sendo esse canal de bênção. Talvez o seu propósito realmente vai ser esse na vida. Abençoar a tua filha. Ai, Sabrina, mas como mãe a gente abençoa, tá? Mas talvez de uma forma diferente. Talvez a sua filha vai para as nações. E talvez você, por medo, você está se apropriando disso e não está indo em obediência a Deus. Deus deve estar te falando, libera a tua filha, libera teu filho, deixa ele ir, deixa ela fazer essa faculdade em tal lugar. Sabe? Às vezes nós como esposa, porque sabemos o nosso lugar como esposa, a gente sabe que os nossos maridos, a gente tem o poder, né, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, levantar ele para ser um homem realmente íntegro e viver os planos de Deus, como a gente pode também destruir a vida desse marido. E às vezes Deus tem plano na vida do teu marido e você não está querendo deixar Deus concretizar o propósito, ao invés de você entrar na obediência. Lógico, existem situações e situações, mas às vezes Deus já confirmou na vida do seu marido que ele tem um propósito, às vezes ele vai ser chamado para um trabalho em outra cidade e você está retendo as bênçãos não só dele, mas da sua família.
Então, a vida de Jessé nos mostra muito essa simplicidade. E às vezes é você mesmo. Você pode estar se sentindo uma pessoa improvável, simples demais, imperfeita demais. Eu acho que nem o imperfeito, mas talvez sem capacidade, sem. Não sou famoso, eu não sou famosa. Deus quer te usar assim. Deus tem um plano na sua vida dessa maneira. Um ramo surgiu através do tronco de Jessé e das suas raízes brotaram um renovo. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. O meu devocional para essa semana é uma pequena reflexão para falar para você que Deus usa pessoas comuns, simples, situações para estabelecer a extensão do reino dele, para fazer grandes coisas. E não é a primeira vez que a gente vê isso na palavra de Deus. Deus quer usar a sua vida, mesmo que você olhe ao redor e você fala, mas eu não tenho nada, eu não sei nem falar, eu não sei fazer, eu sou tão simples. Deus às vezes quer que você só interceda por alguém, pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua filha. Deus quer fazer da sua geração, fazer da sua descendência uma descendência que glorifique o nome dele, que honre ele, que engrandeça ele, uma descendência que seja marcada, assim como foi Davi. Depois de Davi vem o nosso Salvador, Messias. Pense nisso. Não se coloque nessa sensação de inferioridade. Não se deixe nesse complexo de inferioridade. Porque quando a gente também se põe num lugar de inferioridade, eu não sou tudo isso para Deus me olhar e fazer com que eu vença na vida, não sei por que eu usei esse termo, isso também é um orgulho. Quando você acha que Deus não tem capacidade o suficiente de pegar a sua vida simples, uma pessoa simples e transformar em algo extraordinário. Deus age no ordinário, no simples, no cotidiano. E quando você acha isso, não, mas eu não, pode ser fulano de tal, eu não. Isso também, esse complexo de inferioridade, que às vezes você vê como uma humildade. Nossa, eu sou humilde de falar isso, eu preciso reconhecer para Deus que eu sou uma pessoa muito simples. Talvez, nem sempre, talvez isso pode ser também um orgulho. E um orgulho, eu já falei em outros devocionais, ele te afasta de Deus. E é uma porta aberta para o pecado, para uma brecha, porque você está confiando mais em você, naquilo que você está vendo e não daquilo que Deus está tentando te mostrar. Porque muitas das vezes a gente não consegue ver o nosso valor. A gente não enxerga o valor real que a gente tem. Nós estamos nessa vida, nessa terra, para fazer a diferença, assim como Jessé fez a diferença. Nós estamos aqui para um propósito, seja ele qual for o status que você tiver, seja o status que você tiver. Você pode ser mega empresário, como você pode ser uma dona de casa, por exemplo. Não que dona de casa não tenha valor, não é sobre isso que eu estou dizendo, tá? Mas você precisa se enxergar como Deus enxerga você, para que Deus cumpra a promessa dele, o propósito dele, assim como ele cumpriu na vida de Jessé, um cara simples, mas que teve humildade, obediência, se inclinou ao propósito de Deus sobre a vida dele, sobre a família dele. É muito legal, muito lindo esse contexto aqui de Isaías 11. Leia e reflita, que você possa começar essa semana, minha amiga, meu amigo, vocês estão comigo ainda aqui, né, nesses devocionais. Comece essa semana entendendo que a sua vida tem um grande valor para Deus e que não há situação improvável, não há situação que Deus não possa colocar algo extraordinário e modificar. Talvez Deus possa até te tirar do anonimato e te colocar em outra posição. Tudo está sob o comando de Deus e tudo acontece quando a gente está disponível e com humildade aceitando aquilo que Deus tem para nós. Amém? Me deixa orar por vocês. Gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem nesse canal. Olha, vocês não estão se inscrevendo.
se inscreve nesse canal, comenta o que vocês têm achado. Quero entender se esse devocional tem te alcançado. Quero saber se você tem sido edificado com esse devocional, com esses devocionais. Me escreva a cidade que você está. Eu quero saber sobre vocês, tá? Curta, compartilha aqui com quem vocês puderem e se inscreve. E eu vejo vocês no próximo devocional, na nossa próxima segunda-feira. Amém? Vamos orar juntos? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu oro por essas pessoas que estão nesses devocionais às segundas-feiras. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor, neste momento, livre a mente, Pai, dessas pessoas. Essas pessoas têm se sentindo incapazes. Essas pessoas não têm, Pai, olhado para dentro delas e visto o valor que você vê. Senhor, eu oro pedindo para que a sua presença, Pai, esteja na casa dela, nos trabalhos, nos lares, enfim, em todos os projetos, nas empresas. E que neste momento, Pai, o Senhor destrave a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que essas pessoas sejam destravadas, porque essas pessoas precisam, Senhor, reconhecer o amor que o Senhor tem por elas e assim sentirem amadas. Essas pessoas não se sentem amadas, não se sentem capazes. Senhor, eu cancelo, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de inferioridade da vida dessas pessoas, que essas pessoas sejam libertas pela tua palavra, que assim como Jessé, elas encontrem o propósito de Deus, o propósito, Pai, da missão delas aqui na terra. E pode ser no simples, Pai, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo extraordinário no simples, porque você é um Deus que surpreende. Então, neste momento, liberta a mente, liberta o coração. E agora, meu querido, minha amiga, meu amigo, em nome de Jesus, se sinta amado por Jesus e comece a se amar como Jesus te ama. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que você é muito amada. Que você é muito amado, que você é uma pessoa competente. E agora, por uma autoridade do céu, eu sinto de dizer, eu tenho orgulho de você, minha amiga. Meu amigo, eu me sinto aqui orgulhosa de você. Você é capaz, você é preciosa, você é precioso. Vá e realize a sua missão através de Jesus. Amém. Amém. Um beijo. Até a próxima segunda.